a sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. E CCM, a tua comunidade. Senhor Jesus, Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos agradecer-te o enorme privilégio da vida, Senhor, e a reconhecer as nossas insuficiências, proclamar-te como o nosso Senhor Criador, o mais que suficiente, Senhor, por isso clamamos a tua graça, para que seja ela, Senhor, a manifestar a tua palavra às nossas vidas, meu Deus. Agradecemos por aquela que já recebemos, Senhor, reconhecendo que vem desde o teu coração, desde os céus, que sigas a ministrar todas aquelas pessoas que estão presentes nesta sala, Senhor, aquelas que nos ouvem através da rádio, Senhor, da internet, Senhor, e que tu, Senhor, faças a tua obra por meio do poder do teu Espírito Santo. No nome de Jesus, amém. Amém. Era de extrema importância compartilhar isto convosco. O pão de quebranto é o título da mensagem. Saindo da selfie, mas ficando dentro da selfie, porque tem tudo a ver com o contexto do qual estávamos a compartilhar. Vimos na semana passada que um verso final da vida de José foi quando em Gênesis 50:20 conclui a palavra dizendo: na verdade aquilo que intentastes de mal contra mim, Deus porém o intentou para bem, para fazer aquilo que se vê neste dia, isto é, conservar a vida de muita gente. Todos sabemos que a vida de José foi conservada para que ele trouxesse salvação a quem? A Israel. Amém? Concluindo, a vida de José foi uma vida de quebranto. A vida de Elias foi uma vida de quebranto. O próprio Jesus é reconhecido como barão de dores, quebrantado em todas as ocasiões. A imagem de um Jesus crucificado numa cruz ensanguentada não é algo muito popular que nós, ao melhor, estejamos dispostos a ver, mas é aí onde se celebra a vitória. Eu queria convidar-vos a vermos uma história, a mesma história, em duas porções da Bíblia, em Mateus 14 e em João 6. E vamos ler estas duas porções de forma rápida, mas antes de irmos a ler as duas porções, eu queria ler como introdução 2 versos. Romanos 2:28 e 29. Diz a palavra do Senhor assim: porque não é o judeu, nem é circuncisão, é que o é exteriormente na carne. Eu poria, porque não é discípulo, porque não é cristão, porque não é pastor, nem é circuncisão, aquele que o é exteriormente na carne. Mas no verso 29, mas é judeu, significa, mas é cristão, é discípulo, é pastor, é líder, aquele que o é interiormente. E circuncisão é a do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Sublinha este verso e fica com ele aí. E queria agora mesmo levar-te ao Antigo Testamento, a Jeremias 17:5, em que diz assim o profeta, dizendo por parte do Senhor: assim diz o Senhor, maldito é o varão que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta e separa o coração do Senhor, pois é como o junípero no deserto e não verá vir bem algum, antes morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e inabitada. Recordemos que a terra salgada sempre foi utilizada nestes tempos, inclusive no Império Romano, quando havia batalhas, punha sal na terra para que esta terra ficasse totalmente infrutífera,
por décadas. O sal sobre a terra fazia com que a terra ficasse infrutífera. Agora, bendito é o varão, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque é como a árvore plantada junto às águas, que sustenta as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais que todas as coisas e perverso. Quem o poderá conhecer? Eu sou o Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o coração, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos. Amém? Fica com estes 2 versos, com a tua Bíblia aberta entre os 2 versos, e vamos ler então esta porção da palavra de Deus em Mateus 14 e em João 6. E ele, ao desembarcar da barca, viu uma grande multidão e, compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já passada. Despede as multidões para que vão às aldeias e comprem o que comer. Verso 16, sublinha: Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora. Dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado às multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos os comeram, diz comigo, e se fartaram. E dos pedaços que sobrejaram, levantaram 12 cestos cheios. Amém? Agora vamos ler esta mesma história transcrita por João 6,4. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Diremos: mas a Filipe porquê? Não seria a Judas? Porque Judas era quem guardava as moedas. Ele é que era o tesoureiro, não é? É ou não é? Não fazia muito sentido perguntar a Filipe onde é que vamos comprar pão. Se Judas é que era o tesoureiro, é ou não é? Pensemos nisto. É somente uma parte, não é? Verso 6. Mas dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pouco. Ao que disse aos seus discípulos: André, irmão de Simão Pedro, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Disse Jesus: fazei reclinar-se o povo. Ora, naquele lugar havia muita relva, reclinaram-se aí, pois, os homens, em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos que estavam reclinados, e de igual modo os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de pão, dos 5 pães de cevada que sobrejaram aos que haviam comido. Amém? Amém? Vimos a diferença que existe entre o relato que estávamos a ver em Mateus e João. Qual é, proeminentemente, a diferença? Ninguém notou nenhuma diferença? É o mesmo relato? Apontem-me diferenças? Fala de Filipe em Mateus. Uma coisa que nós sabemos é que Jesus continuamente se compadece das almas. Jesus tem compaixão de nós. Amém? Estamos aqui, irmãos? Jesus em Mateus, o relato de Mateus refere-se à questão a Filipe? Não. No entanto, no relato do Evangelho segundo João, refere-se àquela pergunta que Jesus lhe faz a Filipe. Reparemos que o ímpeto dos discípulos foi dizer: ok, mestre, já é tarde, é tempo de que as pessoas sejam despedidas para que vayam aos seus... Onde? Às suas casas, aos seus lugares. Agora,
Jesus, em Mateus, faz-lhes aqui uma questão muito simples. Não. Que não vaiam a casa. Diz-lhes que se reclinem. Vamos ver o que é o significado de reclinarem-se. E vamos ver porque é que ele diz que não se vaiam e se reclinem e porque é que ele lhes diz: ide vós e dai-lhes vós de comer. Porquê é que Jesus lhe faz isto? Já te puseste a pensar? Jesus sabia que eles tinham capacidade para lhes dar de comer? Ou seja, maldito o varão que põe braço pela sua carne. Maldito é o homem que confia nas suas capacidades, que pensam que é as suas capacidades que os tornam capazes de exercer ministério. Aquilo que nós estamos a ver nestas duas escrituras é o ministério que nós temos. E o ministério que nós temos é tão simples como igreja, de que milhares de pessoas cheias de necessidade, e provavelmente nós, muitas das vezes, incluídos dentro dessas mesmas pessoas, com um montão de necessidade, com um montão de problema, famintos, com vontade de comer. Mas a questão aqui é que quando estamos a exercer ministério, que era o caso daqueles discípulos, que aparentemente, tal como descrevia a palavra em Romanos, porque não é o judeu, não é o discípulo aquele que exteriormente é, nem é aquele que exteriormente é circuncisado, é aquele que é circuncisado, mas sim aquele que é interiormente, porque o que vale é a circuncisão do coração e do espírito. Mas aqueles discípulos ficaram atónitos quando Jesus lhes diz: dai-lhes vós de comer. Reparemos, e porquê que... Vocês já pensaram, ou não sei se já estudaram isto, é que nós temos que estudar a palavra. O que é que significa a palavra Filipe? Todos os nomes têm um significado. Agora, Filipe, em grego, significa aquele que ama os cavalos. Estamos aqui? Aquele que ama os cavalos. E vamos ler uma escritura em Isaías 31 para enquadrarmos. Diz a palavra do Senhor: ai dos que descem ao Egito à procura de socorro. Ai daqueles que descem ao Egito à procura de recursos. E se estribam e confiam, estribar é sinónimo de confiar, se montam em cavalos e têm confiança em carros, por serem muitos, e nos cavaleiros, por serem muito fortes, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam para o Senhor. Amém? Aquilo que Jesus estava naquele caso ali a dizer a Filipe era algo muito simples. Filipe, para onde é que tu olhas? Porque Filipe automaticamente o que é que ele faz? Qual é que foi a reação de Filipe em João? Ele automaticamente se desculpa. Mas Jesus estava a tratar de fazer entender a Filipe que ele não tinha que confiar na sua capacidade, mas tinha que olhar para a multitude da graça daquele que estava com ele, que era Jesus, o seu Senhor, o seu Mestre, aquele a que ele seguia. Amém? É uma imagem, uma analogia tão simples de que nós, como discípulos, como cristãos, como líderes, como filhos que seguimos ao Pai, muitas das vezes, ou grande parte das vezes, vamos ao Egito para estribar-nos nos cavalos, para confiar nas nossas capacidades, em vez de atentar para o Cristo crucificado, para o poder da cruz e para o poder da sangue derramada na cruz do Calvário. Amém? Estamos aqui, irmãos? E era aquilo que estava aqui a passar. E Filipe automaticamente desculpa-se, mas Senhor, nem 200 denários vai ser suficiente. Ou seja, nem que a gente agarre na alforja de Judas e saquemos todas as moedas que lá há, não vamos conseguir alimentar a toda esta gente. Mas vamos a ver, a palavra de Deus diz automaticamente que Jesus sabia aquilo que queria fazer nas duas situações, porque Ele é mais que suficiente. Aqui, aquilo que nos ensina aqui a palavra de Deus é que Ele aqui estava a levar os seus discípulos
ao ponto de que eles reconhecessem a sua insuficiência. Ao ponto de que eles começassem a circuncidar o seu coração. Porque era aquilo de estar a pregar a uma multidão, era emocionante. O que é que vocês pensam? Eles, de repente, chamados, levariam ali à volta de 2 anos e picos, a caminhar com o Mestre, multidões que vinham à volta de Jesus, eles viam os sinais, os prodígios, e eles estavam impactados. Mas depois, quando chegava aquela parte prática do ministério, eles diziam, bom, Senhor, despede-os, deixa que eles vayam a casa. Já cumprimos com a nossa tarefa. Tu já apregoaste as boas novas. E Jesus estava ali a ensinar-lhes, amados, não confiem no vosso próprio coração, não confiem na vossa própria força, não se estribem. Filipe, aquele que ama os cavalos. Aquilo que Deus estava realmente a fazer, nós sabemos perfeitamente. Quando nós aprendemos a entregar aquele pouco que temos ao Senhor, o que é que acontece? Recordas-te daquela viúva, enquanto Jesus via todos a ofrendarem, e ele viu aquela viúva que entregou somente aquelas moedas que tinha, ele disse, a oferta desta viúva foi muito mais valiosa do que a oferta que todos os outros fizeram. Porque os outros deram das sobras. Mas esta deu tudo aquilo que tinha e deu pela generosidade do seu coração. A resposta de Jesus Cristo em ambas as situações é algo muito simples. Fazer reclinar estas pessoas. Diz-lhes que se sentem. Já pensaste o significado disto? Os homens aqui e os homens na Bíblia representam sempre a força da carne. A força do que eu posso. Mas é que Deus deu-nos livre albedrio. Então, nesse livre albedrio, nós vamos tomar as decisões necessárias para avançar. De que serve avançar se Deus não vai connosco? Moisés entendeu isso porque Moisés foi um homem quebrantado. Passou 40 anos, a sua segunda fase da vida, no deserto, a aprender a lição de comer o pão do quebranto. É que a vida do cristão faz parte de aprender a comer o pão do quebranto. A vida do cristão é sinónimo da Santa Ceia, de podermos cair nas mãos do Mestre, as mãos quebradas, as mãos ensanguentadas, as mãos perfuradas por aqueles pregos na cruz do Calvário, e nós, como pão e como barro, deixar-nos quebrar. Porque o quebranto de Deus na nossa vida é gentil. As suas mãos são gentis, mas não nos confundamos, porque vem muito quebranto às nossas vidas, que não provém das mãos gentis, mas provém da crueldade do nosso coração e da crueldade do sistema deste mundo. E então aqui é quando nós começamos a ficar confusos. Quando é o Mestre com as suas mãos ensanguentadas e perfuradas a agarrar em nós e a quebrantar-nos, é um quebranto gentil que produz um fruto apacível. Agora Jesus manda-os sentar para dizer, diz à força da tua carne que esteja quieta. Reparem, sentam-se. Mas naquela história existia ali, aqui isto é incrível, como nós às vezes perdemos os detalhes das histórias. Lemos-as vezes e perdemos os detalhes. Vimos ali um jovem, um rapazola como Daniel, ok? Um rapazola que ele acreditava não ter nada especial. Um rapazola que pensaria provavelmente, pois, ficou atónito quando o chamaram. Eu imagino aquele rapaz que estava ali, um jovem, no meio daquela multidão toda, e os discípulos, depois de terem caminhado com o Mestre, a pensar que, bom, nós já exercemos ministério, é um privilégio, é uma honra já, tudo aquilo que nós já vimos, todas aquelas lições, todos estes sermões poderosos que nós já ouvimos,
todos os sermões poderosos que nós já começámos a preparar. E em cima já as oportunidades que o Mestre nos deu de ministrar. Bom, mas eles ali naquela situação ficaram incapacitados. Diz comigo, incapacitados. Incapacitados. E Jesus quis-lhes mostrar a sua insuficiência. Diz comigo, insuficiência. Diz comigo, incapacidade. Os seus recursos não serviam. Mas Jesus estava a ser... Não, Jesus não estava a ser cruel. Jesus estava gentilmente a mostrar-lhes como se comia um pão de quebranto. De uma forma gentil, de uma forma amável, tal qual como Ele é amável e benigno. Podemos confiadamente aprender dele porque Ele é manso e humilde de coração. Amém? De outra maneira, Ele está a dizer, quando vocês pensam que têm alguma coisa para oferecer, na realidade não têm nada. Amém? E essa é a figura do nosso ministério. Quando nós começamos a ver, quando digo ministério, não um ministério cristão Remar, mas sim o ministério da igreja, o ministério que Deus nos dá a cada um individualmente. E nós vemos as pessoas e compadecemos delas, porque um cristão tem que se compadecer de uma pessoa em necessidade. E ficamos emocionados. Inclusive, cai-nos aquela lágrima, que eu não quero chamar de crocodilo, mas aquela lágrima emotiva. Mas nós não entendemos a profundeza da dor das pessoas. E então vamos, coitadinha, por aquilo. Não, tu não podes imaginar naquilo por aquela pessoa está a passar. Tu só podes ser eficaz, tu só podes ter eficácia quando tu comas o pão do quebranto. Quando tu como igreja, como tu como filho de Deus, como tu como discípulo, quando o teu coração, que é sinónimo de pão, passe pelas mãos do Mestre e Ele o parta nessa santa ceia maravilhosa, nesse lugar de deserto e te prepara um banquete quando tu estavas a tratar de confiar na força dos teus cavalos. E os cavalos, ali em Isaías 31, significam nada mais, nada menos do que aquilo que nós pensamos ter por dons e habilidades e capacidades para ajudar os outros. Porque não há pior praga religiosa do que o humanismo religioso, do qual não há circuncisão nem de espírito, nem de coração, do qual somente provêm palavras ocas que retinhem e não têm a unção nem o bálsamo que sara e que liberta e que provém de um coração que comeu o pão de quebranto e que foi quebrantado como um pão para o quebranto. Isto é o quadro da nossa vida. Isto é o quadro pelo qual necessitamos circuncidar o nosso coração, e isto é sinónimo de morte à selfie. Porque vivemos num mundo com muita necessidade e há pessoas que são vítimas de um sistema que é cruel, um sistema que manipula, que usa, que engana, um sistema político, um sistema social, um sistema de marketing, um sistema religioso. E essas pessoas têm necessidade que nós, por muitas boa vontade que tenhamos, não somos capazes de chegar à profundeza dos problemas que há nesses corações. Agora, Deus é mais que suficiente. Amém? E para que nós sejamos eficazes como ministério, como igreja e como filhos de Deus, somente podemos sê-lo quando comamos o pão do quebranto. Porque nós queremos operar, claro que sim. Não fomos chamados às boas obras? Amém? Mas não as podemos fazer de uma forma humana. Temos que fazê-las de uma forma sobrenatural. Porque é incrível, aquele jovem, ele escolheu aquele rapazolas. E ele deve ter ficado a tremer, agora eu, com o meu cestinho aqui, com
com os pãezinhos e os peixes, o que é que vai ser? Ele não estava ali a dizer, uau, já sou nomeado, já sou reconhecido, uau, agora sim, agora é a minha vez, agora sim, agora vou sair na internet, vou sair na televisão, agora vou sair na rádio, uau, agora sim tenho o que mereço, agora sim Jesus viu-me. Não como David. David estava lá atrás, tinha o coração circuncidado conforme o de Jeová. E estava Abinadab, e eu, homem de guerra, e David tranquilo com a sua harpa, a louvar ao Senhor, e defendia as ovelhas do seu pai, compadecia-se delas. E vinha o urso e vinha o leão, e ele com a onda vencia. Não tinha muita capacidade, tinha um coração conforme ao de Deus. E aquilo que Deus aqui nos quer mostrar é simplesmente uma coisa, aquilo que diz, e todos dizemos, separados de Deus. Em João, o que é que diz? Quando fala sobre a vida, Ele é a vida, nós somos os pães. Separado dele, nada podemos fazer. Mas Jesus tem uma grande solução. E a solução para a fragmentação humana deste mundo é os discípulos quebrados. Ele, no verso 19, mandou as multidões sentar-se e chamou, sobre a relva tomou os 5 pães e os 2 peixes e levantou os seus olhos aos céus e, diz comigo, sublinha esta palavra sempre, partindo. Mas há pessoas que não querem ser partidas. O ego nunca pode ser mortificado se não se deixa partir. O pão da Santa Ceia faz o quê? Este é o meu corpo. Força, com força, alto para que se ouça. Partido, parte quebrantado, quebrado por vós. Aquilo que antes foi, depois será. E nós passamos as Escrituras de fio a pavio e não conseguimos entender um significado tão simples. A solução de Deus para este mundo não são grandes ações sociais. São pessoas, filhos, discípulos, cujo coração é circuncisado com o quebranto. E uma pessoa que foi quebrantada, que foi partida pelas gentis mãos do Mestre, essas mãos quebrantadas que formaram Adão, essas mãos quebrantadas que quando Tomé, no momento de crise de fé, quando ouviu a Maria dizer, não, o Mestre está vivo, e ele disse, não, só vou acreditar quando tocar nas chagas das suas mãos. E Jesus permitiu que ele tocasse nas chagas das suas mãos, exatamente como dizia anteriormente o pastor Vítor, para que ele recobrasse fé. Porque o justo viverá pela sua fé e aquele que retroceder não. A importância da mão quebrantada. E quando nós nos deixamos quebrantar pelas mãos do Mestre, então a nossa vida muda, passamos a ser eficazes. Passamos a reconhecer que somos incapazes. Passamos então a aprender, vou estar quieto para ver que tu és Deus, conforme dizia o salmista. Diz, estai quietos e vede que eu sou Deus. Sentai-vos e vede que eu provei para vocês a minha providência. Eu estou convosco, eu sou o vosso auxílio, eu sou a vossa rocha, mas está quieto. Para, não manipules, não queiras furar, não queiras agradar. Porque o coração circuncisado, conforme lemos em Romanos 2, 29, é aquele que é circuncisado no espírito e no seu próprio coração, e cujo louvor não provém dos homens, mas provém de Deus. É aprovado por Deus. E toda a gente conhece esta história, a história de Marcos 1, quando aquele leproso de joelhos rogava ao Senhor, dizendo-lhe, Senhor, se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. E Jesus Cristo disse-lhe, compadecido dele, com compaixão da sua necessidade, estendendo a mão, tocou-o e disse-lhe, quero ser limpo.
quero ser limpo. Tu podes imaginar qual seria a dor daquele leproso? Os leprosos naquele então eram as pessoas mais rejeitadas. Viviam fora das cidades. Não se podiam aproximar. Certos e determinados dias aproximavam-se aos portões para receberem as sobras. Aqueles que eram leprosos e tinham familiares que não eram, tinham que sair do entorno das cidades para ir levar-lhes os alimentos. Eram as pessoas mais rejeitadas, sinónimo de pecado, como nós sabemos já que era a lepra. Mas vejamos aqui a grande diferença. Pela sua palavra ele podia ser sano. E a palavra de Deus, sara a nossa alma. É ou não é? Mas o toque da sua mão restaura-nos o seu coração. A mão quebrantada, a mão perfurada, ensanguentada, e aquilo mudou a vida. Quando ele tocou, foi tão importante. E quando ele toca, é tão importante. Quando ele toca, tudo se dissipa. Porque aquela mão que toca é a mesma mão que quebranta. Não sei se me faço entender. É que há pessoas que cantam: Senhor, hoje visita-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Pai. Mas deixa que ele toque como tocou este leproso. O poder para sarar. Há pessoas que querem fazer grandes coisas para Deus, mas o poder para sarar está no quebranto. Ninguém pode sarar se não foi primeiramente quebrantado. O pão de quebranto. A evidência de uma vida quebrantada é aquela que olha aos céus e não olha para a terra. Quando nós vimos cristãos que somente olham para a terra, olham para os outros e para as circunstâncias, e se abrumam com tudo e com todos, então é porque a sua vida, o seu pão, o seu coração não foi quebrado. A evidência de um filho de Deus que já comeu o pão de quebranto é aquele que, apesar das circunstâncias, olha para os céus e dá graças a Deus. É a jornada com Deus. É a jornada com Deus. Não se compara, não tem problemas, apesar que é assolado pelas comparações da sua alma, apesar de que é abrumado pelas dificuldades do dia a dia, apesar que é muitas vezes açoitado pelas doenças, pelos problemas, no entanto, não quer com as suas forças ultrapassar ou com as suas capacidades, senão que permite ser quebrantado pelas mãos do Maestro, que são gentiles, e reconhece que não posso mais, mas tu podes. Então, entregue-me nas tuas mãos. O meu coração é para ti. Quando Pedro dizia que não iria negar a Jesus, toda a gente conhece esta passagem, aquilo que eu estava a dizer realmente era: Senhor, bom, eu estou disposto a viver uma vida crucificada. E Jesus Cristo sabia que era impossível. Agora, Jesus não o reprochou, mas Pedro foi quebrantado quando entendeu aquilo que antes fez. E como ele foi quebrantado, então pôde ser usado como apóstolo aos... Quem? A quem? A quem? A quem? Aos? A quem? Judeus ou gentios? Ah, ok. Aos judeus, porque Paulo foi o apóstolo aos gentios. E o quebranto passa pelo fracasso, porque tremendo fracasso foi o de Pedro. Sanguíneo. Senhor, eu por ti. E Deus avisou: não digas isso, não faças. Não podes. Eu posso, eu dou a minha vida por ti. Eu vou à cruz por ti. A ti ninguém me toca. Senhor para aqui, Senhor para ali, é um mistério. Uau! E o fracasso levou ao quebranto. Muitas das vezes, nenhum de nós gosta de fracassos. E nós até pensamos que quando fracassamos em algumas áreas, não estamos a agradar a Deus. Agora, ouve bem isto. Provavelmente, quando estamos fracassados, é quando estamos mais a agradar a Deus. Quando estamos fracassados, provavelmente é quando mais lhe estamos agradando. Sabes porquê?
Porque quando estamos fracassados, não nos resta capacidade alguma, senão outra de estarmos humilhados. E aquele que se humilha, Deus o exalta. E a escola do mestre é uma escola de humildade. Ninguém gosta de insucessos, mas muitas vezes aquilo que para nós são insucessos é um sucesso para Deus, porque Ele diz, está a comer o pão do quebranto, está a permitir que a minha mão parta gentilmente. O quebranto produz sempre uma coisa, é a diferença entre ver o que é o verdadeiro quebranto, porque há quebrantos emocionais e há o verdadeiro quebranto. O quebranto verdadeiro produz sempre gratidão. Quando Jesus partiu os pães, Ele levantou os olhos aos céus e agradeceu, abençoou. Deus fez a ação, diz comigo, de graças. E nós muitas vezes não entendemos que o caminho para a vitória, aquilo que abre as portas dos céus, é um coração agradecido. Um coração agradecido abre as portas. Aquele que agradece, a palavra de Deus diz que em tudo, Colossenses 3,15, e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Mas é que nós temos tanto por que agradecer, mas, no entanto, estamos tão pouco agradecidos. Quando comes o pão do quebranto, genuinamente o teu coração torna-se agradecido. E quando tomas um pouco e tens que agradecer esse pouco, e dizes, mas Senhor, eu tenho tão pouco que agradecer-te, mas pelo pouco que tens, agradece-lhe ao Senhor. E quando tu tomas o pouco que tens e pões-os nas mãos de Deus, Ele irá multiplicará sempre o pouco que tu tens. Um coração agradecido toca a vida das pessoas. Um coração agradecido enaltece o nome do Senhor. Agora entendamos uma coisa. Deus irá sempre permitir. Irá sempre guiar-nos a esse lugar do deserto. Estavam ali no monte, num lugar onde não havia mais ninguém, num lugar desértico. Jesus Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto. João o Bautista andou no deserto. Elias foi levado ao deserto. Tantos e tantos e tantos foram comer o pão do quebranto. E quando tu chegas a aprender a estar agradecido por isso, então podes entoar as palavras de Paulo que dizia, sei passar faltas, sei também ter abundância, em toda a maneira, em todas as coisas estou provado, experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. E então digo, posso todas as coisas que nele, porque me fortalece. Nomeadamente, nós aprendemos o verso 13, mas os outros versos anteriores não aprendemos. Estou experimentado em todas as coisas. Experimentado em todas as coisas significa experimentado primordialmente em comer o pão do quebranto. A nossa oração para o Senhor é, Senhor, tira-me desta situação. Senhor, eu tenho este problema. Senhor, soluciona este problema. Senhor, tira-me deste deserto. A nossa oração tem que mudar. Senhor, obrigado por esta situação. Obrigado porque me mandaste sentar na relva. Obrigado porque me mandaste dar de comer e então eu vi que não tenho capacidade para dar de comer. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque isto é um deserto para mim, Senhor. Senhor, e neste deserto eu não vou pedir para que tu me tires do deserto. Mas eu vou-te pedir, Senhor, para que tu me mostres a mesa que me tens preparada no deserto. Porque o Senhor prepara um banquete, uma mesa, para aqueles quais põem sua esperança no Senhor. Ele prepara para eles uma mesa, um banquete no deserto. Não fora do deserto, mas sim no deserto. E quando nós mudamos essa oração, é como dizer a Escritura de Efésios 4:17, por isto, dizia o apóstolo, digo e testifico, não andeis mais como os gentios. Não vou fugir.
Não vou tratar de ser eu a providenciar, a manipular, para tratar de humanamente mostrar que sou capaz de atender a necessidade dos outros, dando algum tipo de conselhos simplesmente que me sai do meu intelecto. Não vou confiar nos cavalos, não vou baixar a Egito, vou olhar para a cruz, vou olhar para as mãos daquele que me sarou, vou permitir que sejam essas mãos a quebrar-me, e se não tenho para dar, pois não tenho para dar. Já Ele me dará, porque aquilo que eu quero dar é aquilo que Ele me deu. Porque se eu dou aquilo que Ele me deu, essas vidas serão abençoadas e serão transformadas. Mas se eu dou daquilo que é meu, não fará qualquer tipo de efeito. E eu não vou andar como os gentios, vou andar como é digno da vocação com a qual fui chamado, a olhar para a cruz, a confiar na cruz. Vou sujeitar-me, conforme diz a palavra de Deus em Filipenses 4:7, sujeitar-me a Deus, resistir ao diabo, porque ele chegai-vos a Deus, e Ele chegará. Limpai as mãos, pecadores, e vós, espírito vacilante, homens de ânimo duplo, que estão aqui e ali, purificai os vossos corações. Para quê? Pomos de pé e terminamos, irmãos, e pedimos ao grupo de louvor, para quê? Para que tenhamos plena confiança que não é nossa a capacidade, que não é de nós o correr a carreira, que nós propomos o caminho, mas é de Deus endireitar os nossos passos. Porque o caminho é de Deus, não é do homem. Amém? O caminho faz o Senhor. Aqueles discípulos ficaram atónitos. Como dar-lhes nós de comer? E Deus vai permitir que tu olhes para ti e comeces a ver, na verdade, não consigo. Não sou suficiente. Porque há tanta gente com necessidade. Provavelmente tu tens essa necessidade. Provavelmente a necessidade que é na tua vida é que tu ainda não vistes a tua insuficiência. E tratas de manipular as circunstâncias e as coisas com uma circuncisão aparente. E Deus quer circuncisar o teu coração. Deus tem uma mesa preparada para ti no deserto, não é no palácio. Queres comer o pão do quebranto? Vais comê-lo no deserto. E ao comeres o pão do quebranto, na realidade estás a comer o pão da vitória. E quando tu pensas que estás em vitória, provavelmente é quando não estás a agradar a Deus. E quando tu pensas que estás em fracasso, é provavelmente quando mais agradas a Deus, porque aí estás incapacitado e estás a dizer, bom Senhor, não consigo dar de comer, Senhor. Não tenho recursos. Olho para mim e vejo que não. Mas a solução é tua. As tuas mãos são gentis. As tuas mãos chamaram-me pela tua boca. As tuas mãos, as mesmas mãos que tocaram aquele leproso. A tua palavra sarou-me. Mas agora eu preciso que a tua mão toque o meu coração para que me revitalize. Para que tu me des a capacidade. E então eu queria terminar com Hebreus 10:22. Pedir-te que tu feches os teus olhos e fazer-te um chamado genuíno a ti e ao teu coração, a ti e ao teu ministério como filho de Deus. Se pensas que tens capacidade, põe-te diante de Deus, a ver de onde é que vêm os teus recursos, a ver se confias em Filipe, o homem que ama os cavalos, a ver se baixas ao Egito, às experiências que tivestes emocionais do passado, ou simplesmente estás disposto a dizer, Senhor, aqui tens o meu coração. Tal qual como diz a palavra de Provérbios 23:26, filho meu, dá-me o teu coração e deleite os teus olhos no meu caminho. Dá-me o teu coração. Que o teu coração seja propício. Simplesmente só tens como o entregar. Eu não vou olhar ao quão sujo ele está, mas dá-me o teu coração. Porque pela minha palavra sarei a tua alma, mas com as minhas mãos quebrantadas vou sarar o teu coração. E então aí, conforme diz a palavra de Deus em Hebreus 10:22, podemos chegar-nos com um verdadeiro coração. Um coração quebrantado, um coração de quebranto, um pão de quebranto. Esse mesmo pão que foi o corpo de Jesus Cristo. Chegar-nos em inteira certeza de fé, com absoluta confiança
de que as mãos do Mestre vão tocar o nosso coração e que a sua palavra vai dar alento à nossa vida e que a sua mão vai tocar os lugares mais recônditos, onde nenhuma palavra de ânimo humana, onde nenhuma palavra religiosa, onde nenhum conselho bem intencionado vai causar qualquer tipo de diferença. O toque da mão do Mestre, a mão quebrantada num coração quebrantado, faz toda a diferença. Se aí estás e atendes a este chamado, levanta as tuas mãos ao céu e hoje clama, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Queremos comer o pão do Teu quebranto, Senhor. As Tuas mãos, Senhor. As mãos do Mestre, Senhor. As mãos do alfareiro que toca o barro, Senhor. Essas mãos, Senhor, que nos formaram do barro, Senhor. Que nos formaram, meu Deus, essas mãos. Essas mesmas mãos foram à cruz do Calvário ensanguentadas, perfuradas por esses pregos. Senhor, Tu sobre as Tuas costas levaste todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, Senhor. Agora, meu Deus, ouvimos a Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra, Senhor, sara e toca a nossa alma. Mas agora vem com a Tua mão, Senhor. Com a Tua mão vem tocar o nosso coração. Toca o nosso coração, Senhor, e aviva-nos, Senhor. Desperta-nos, Senhor, para que vivamos, meu Deus, seja como seja, sempre com os olhos postos em Ti, os olhos postos na cruz do Calvário. Aí Tu, Jesus Cristo crucificado, loucura para quem não crê, mas salvação, santificação, alegria para todos aqueles que nem creem. Pai, estamos aqui, Senhor, aqui diante de Ti, Senhor, para que o Teu Espírito Santo seja aquele que toca as nossas vidas. E Tu, com a Tua mão, Senhor, tocas agora no nosso coração. Recebo, Senhor, o toque da Tua mão quebrantada e reconheço, Senhor, que o meu coração está aqui, Senhor, para que Tu o quebrantes, para que Tu o circuncises e para que eu seja aprovado por Ti, seja qual seja a circunstância. Eu Te agradeço, Senhor. Eu hoje Te agradeço, Senhor, pela obra que estás a fazer em mim. Agradeço-Te pela dificuldade, agradeço-Te pela angústia, agradeço-Te pela prova, agradeço-Te pela enfermidade, agradeço-Te por tudo, Senhor, porque sei, meu Deus, que tudo vai operar para bem e aquilo que foi intentado para mal, Tu, Senhor, o provocarás para o bem. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Hoje, Pai, no nome de Jesus Cristo, abençoa todo aquele que atendeu a este chamado. Pai, no nome de Jesus, Te agradecemos e queremos louvar o Teu nome que é sobre todo o nome, Senhor. Queremos agradecer-Te pela obra maravilhosa que estás a fazer nas nossas vidas. Agradecer-Te mesmo quando não entendemos, mesmo quando não percebemos, Senhor. Sabemos que Tu estás em controle. Sabemos que és Tu quem tocas, que és Tu quem saras e és Tu quem falas. Agora, meu Deus, queremos agradecer-Te. Queremos levantar as nossas mãos aos céus e queremos agradecer-Te, dizer-Te: rendemos a Ti o nosso coração. Rendo-Te o meu ser. Dou-Te a minha vida, Senhor. Quero viver para Ti. Levanta as Tuas mãos ao céu e canta este louvor ao Senhor. Um louvor de compromisso. Diz: Deus,